Kyrie, Kyrie eleison. 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 Kyrie eleison significa Senhor, tende piedade, Senhor, tende compaixão. Esta é a oração que a gente mais encontra na Bíblia, nos lábios das pessoas que se aproximam de Jesus. Elas imploram, elas pedem a Jesus: tem compaixão de nós, tem piedade de nós. Vamos começar esse dia pedindo também isso a Jesus, que tenha compaixão de nós, que se compadeça de nós, que tenha amor por nós. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Senhor, tem compaixão de nós. Derrama sobre nós o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça e a tua paz. Nós estamos, Senhor, concluindo mais uma semana na qual nós escutamos a tua palavra. Tu semeaste o grão da tua palavra em nosso coração. E nós te pedimos agora que essa semente que tu lançaste em nosso coração, ela possa ser regada pela água do teu Espírito Santo. Desça como a chuva a tua palavra, que derrame como orvalho, como um chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como um orvalho, como chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém.
desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como um orvalho, como um chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Desça com a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como um chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como um chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que está aqui acompanhando essa nossa transmissão, essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado com o qual nós concluímos a 18ª semana do Tempo Comum. Você que está presente, se você quer convidar alguém, ainda dá tempo, aqui nesse aviãozinho, né, como se fosse um aviãozinho de papel, tem aqui do seu lado direito, se aí está impostado, se é dessa forma que está impostado o seu celular, ou se é no lado esquerdo, não sei, mas no aviãozinho, clica no aviãozinho, e se você acha que tem alguém que está precisando que essa palavra desça como um orvalho, como um chuvisco na relva do coração dele, sobre a semente que foi lançada, então manda aí o link para essa pessoa participar aqui conosco desta nossa transmissão. Eu dizia para você, não é, que essa é uma oração bonita que a gente encontra na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, essa invocação Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós, que você vê que é uma expressão que está no início de toda a celebração da missa, não é? Tem esse pedido, invocação, né, do Senhor para que tenha misericórdia, para que tenha piedade de nós. Hoje, a liturgia nos dá essa oração nos lábios de um pai de família. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Mas eu preciso fazer uma nota aqui, que ela é muito interessante. Ontem nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Nós lemos o evangelho de Marcos no capítulo 9. Por que foi que nós fizemos isso? Porque esse ano, no domingo, nós estamos lendo o evangelho de Marcos. A festa da transfiguração do Senhor é assim que acontece. Como o evangelista Mateus, Marcos e Lucas narram esse episódio da vida de Jesus, a gente lê neste dia da transfiguração a narrativa, o conto da transfiguração do Senhor, de acordo com o evangelista que está sendo lido neste ano. Aí aqui eu volto para essa nota explicativa do evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20, porque, de acordo com o evangelho de Mateus, a narração da transfiguração do Senhor está no capítulo 17. O início do capítulo 17 conta Jesus que sobe para o monte com dois irmãos, Tiago e João, e com Pedro. Então vão os três discípulos para o monte com Jesus. E nós já sabemos toda a história, o que aconteceu. E eles descem do monte. O evangelho de hoje é o que acontece cá embaixo, quando eles descem do monte. Aí nós lemos, naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão. Quem são os discípulos que chegam agora junto da multidão? João, Tiago e Pedro, esses três. Os outros 9 discípulos estavam cá embaixo na planície com as pessoas. E claro, também as discípulas, né? Não podemos esquecer, tem um grupo de mulheres que segue Jesus. Elas também, não é, acompanhando Jesus, elas estão lá, as discípulas e os discípulos. Vamos agora dividir, como dizem os portugueses, vamos dividir os males por todas as aldeias. São essas discípulas, esses discípulos que estão cá embaixo. Ora, o que é que aconteceu? Um homem, o avião está passando aqui rasante esse helicóptero, deixa ele passar. Você que esteja aí dando socorro para alguém, né? Que Deus abençoe
que Deus cuide desse serviço que eles vão prestar aí a uma pessoa necessitada. Um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele. Esse gesto desse homem que vai lá, se ajoelha diante de Jesus, e ele diz, em grego, né? Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade do meu filho. Huios, se diz em grego, a palavra para filho. E aí o pai vai explicar por que é que ele pede essa piedade de Jesus. Ele diz, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes ele cai no fogo ou cai na água. Eu levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Presta aqui atenção, ontem, nós que estamos lendo o Evangelho sabemos, né, que o que é que aconteceu antes? Jesus foi transfigurado pelo Pai às vistas dos discípulos, na presença de Moisés e de Elias. E do alto se ouviu uma voz, quando a nuvem cobre ali eles, a voz diz, este é meu filho, escutai-o. Primeira coisa que o Pai pede é para a gente escutar o filho, escutar o filho. Agora, quando Jesus desce, o que é que ele encontra? Um pai. Jesus que tinha feito sobre o monte a experiência do amor do seu pai, que diz para 3 dos seus discípulos, este é o meu filho, escutai-o. Os 3 lá são nossos representantes. É seu representante, é representante meu, e era representante dos outros 9 que ficaram cá, das outras mulheres, das outras pessoas que eram discípulos de Jesus. Então, o que nós precisamos agora é escutar o que é que Jesus vai dizer. Escutar também, ver também o que é que Jesus vai fazer, digamos assim, uma escuta pelos olhos. Escutar o que é que está por trás das ações de Jesus, dos gestos de Jesus. Portanto, aqui agora temos um pai que ama o seu filho também. E por causa do amor que ele tem ao seu filho, ele vai pedir a Jesus que tenha compaixão, que tenha piedade do seu filho. O pai também apresentou o filho dele, o filho unigênito, não é? O único filho gerado pelo pai. Esse filho único gerado pelo pai, o pai tinha apresentado para os discípulos dizendo, escutai. E agora que Jesus está diante de um pai que vê o seu filho ameaçado por causa de um doente. Não podemos esquecer que Jesus está vivendo também toda uma experiência de ameaça de morte. Ele já disse que ele iria para Jerusalém, que lá ele iria sofrer, que iria morrer, que ressuscitaria ao 3º dia. Jesus já tinha revelado também isso aos discípulos. Não é? A transfiguração de Jesus, a manifestação de Jesus é um momento de alta revelação no monte, porque Jesus já tinha revelado também o que era que iria acontecer com ele em Jerusalém. Portanto, agora, antes de acontecer o que aconteceria no Monte Calvário, Jesus, sobre esse monte, resolveu, pela graça do Pai, mostrar aos seus discípulos a glória da ressurreição, para que toda a experiência de morte que iria acontecer no Calvário fosse transfigurada, para que toda a morte não fosse algo que amedrontasse por demais os seus discípulos. Então agora aqui, Jesus está diante de um pai sofrido pela vida do seu filho. Quando Jesus escutou o que o pai disse, que os discípulos não foram capazes de curar o filho, Jesus respondeu, ó gente sem fé e perversa. Sem fé significa incrédula, não é? Oligopistos, diz a palavra grega, de fé pequena. Aquela mesma palavra que Jesus tinha dito a Pedro. Lembra que ele disse, ó, Pedro está de pouca fé. Vocês que tem gente que tem uma pedra no sapato contra Pedro, né? Olha aí, o que ele disse a Pedro, tu tens pouca fé. Ele está dizendo agora para toda a geração, para todos os que estão ali que o escutam. Isso significa você também que está me ouvindo, que Pedro era seu representante e meu, e aquela geração era sua representante e minha. Ó gente sem fé e perversa. Olha, por detrás da palavra gente, no fundo ali, no fundo tem a palavra genos, que significa que é gerado. Então no fundo aqui diz a palavra gente, vocês podem muito bem trocar aqui e sentir a palavra geração. Ó geração. Aqui tem duas coisas para a gente notar. A geração é aquilo que alguém gerou. Então, há mesmo que dizer filhos. Esses são filhos sem fé e perversos. Filhos de quem? Do Pai. Porque
em Cristo, que disse: este é o meu filho, todos nós somos feitos filhos. Lembra que ontem eu falei que tem uma relação entre o batismo e a transfiguração. Mesmo que nós já tenhamos sido transfigurados pelo dom do nosso batismo, e a gente recebeu o batismo por causa da fé, uma das perguntas que o padre faz quando a gente vai batizar alguém: o que é que tu pedes? A pessoa diz: a fé. Aí mesmo a gente querendo pedir a fé, a graça da fé por meio do batismo, a gente permanece muitas vezes assim. Gente de fé pequena, gente incrédula. E aqui tem a outra palavra que Jesus diz: perversa. Qual é o contrário da perversão? Seria a conversão. Gente que necessita de conversão, gente que perverteu a fé, que a fé não ajudou para se converter. Mas às vezes tem gente que faz uma experiência de fé e a fé, em vez de ajudar a pessoa a se converter, perverte a pessoa, deixa a pessoa com umas ideias mais atrapalhadas do que ideias que realmente sirvam para salvar a sua vida, porque é uma fé que precisa ser formada, é uma fé que está deformada. Depois eu me esqueci aqui, me lembro que eu quero falar dessa questão da geração e Maria também, viu? Então, Jesus aqui toca nesse ponto, né? Dessa geração que é uma geração sem fé, uma geração perversa. Aí Jesus faz uma pergunta: até quando eu deverei ficar convosco? Não interpretemos imediatamente pensando que Jesus aqui está querendo pura e simplesmente se despachar da gente. Porque Jesus vai dizer no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, lembra que eu insisto para a gente pegar uma hora e ler o Evangelho inteirinho? Porque lá no capítulo 28, Jesus vai dizer para estes mesmos discípulos, né, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não nos abandona, mesmo que nós sejamos uma geração sem fé e uma geração perversa. O Senhor não nos abandona, porque, como ele já diz lá, quando o anjo fala para Maria, para José, falando do nascimento do menino, diz que ele vai ser chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, Jesus é esse que não nos abandona, mesmo com a nossa perversidade. Aí Jesus faz uma outra pergunta aqui: até quando vos suportarei? Até quando vos suportarei? Suportar significa subportar, portar por baixo, carregar por baixo. Vocês já viram que tem certas plantas que quando elas ficam carregadas, um tomateiro, quando ele está carregadinho, eu me lembro que a minha mãe pegava uma varinha, um pau, uma haste, pegava o tomateiro e amarrava na haste. Ou seja, colocava um suporte para que o tomateiro possa portar, trazer todos os seus frutos. Ele precisa de um suporte. Jesus é aquele que nos suporta, não simplesmente porque atura, não é? Suportar aqui não significa só aturar, não é? Significa também até quando ele vai dar suporte para a gente produzir frutos. Jesus é aquele que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, todo ramo que está junto, agarrado comigo, porta frutos, dá frutos. Não é? Até quando? Nós vamos precisar de Jesus sempre para a gente poder dar os frutos da fé, da esperança, da caridade, nesses frutos do amor. Só através de Jesus, Jesus, só contigo a gente vai poder produzir os frutos. E a haste que tu colocaste bem ao lado da gente, para a gente poder se agarrar em ti, não é? Como essas plantas trepadeiras que precisam de uma haste para poder continuar subindo, indo para a luz, assim é a tua cruz, que foi colocada como uma haste na nossa história, para que a gente possa se agarrar nela e continuar subindo para o Pai. Sim, Jesus, nós vamos precisar sempre do teu suporte. Se tu não deres suporte à nossa vida, nós não vamos portar os frutos que o mundo precisa, Jesus. Nós precisamos do teu suporte, do teu sustento, da tua força, da tua graça e da tua fé, da fé que tu nos dás. Aí, quando Jesus fez essas perguntas, Jesus diz assim: trazei o menino. E aí levaram aquele filho na presença de Jesus, e Jesus ameaçou o demônio, e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Que coisa linda! Jesus intervém, não precisa pedir tempo não. Ele naquela hora, aquela hora é a hora oportuna, é a hora de Deus na vida da gente. Aí, diz Mateus, o que é que aconteceu? O menino ficou curado e os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntam em particular, né, na intimidade. Eles perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se
se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a essa montanha, vai daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Gente, eu queria dizer uma coisa aqui, porque às vezes a gente pensa assim, que Deus, a montanha, são os problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, não é como aquela voz do que clama no deserto, aplainar as montanhas, não é? Que era esse trabalho de João Batista de sair aplanando a montanha. E aí a gente muitas vezes pensa nisso, né? Na montanha, como aquelas dificuldades que a gente tem, que é possível movê-las da frente da gente. Eu gostaria de olhar para essa montanha de uma outra forma. Porque o que é no Antigo Testamento a montanha? A montanha é o lugar de encontro com Deus. Foi onde Elias se encontrou com Deus, foi onde Moisés se encontrou com Deus, foi onde Abraão foi para fazer o sacrifício de Isaac. A montanha significa o lugar da comunhão com Deus. E os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, eles sabiam o que tinha acontecido ali naquela montanha, porque Jesus dirá esta montanha, aquela montanha que eles estão vendo ali diante dos olhos deles, que essa montanha da transfiguração, que é conhecida como o Monte Tabor. Naquela montanha, Jesus se transfigurou. Naquela montanha, o Pai disse, escutem o meu filho. Eu entenderia aqui também como Jesus dizendo para os discípulos, a experiência que vocês fizeram sobre esta montanha, se vocês tiverem fé, vocês vão levar essa montanha com vocês na vida da gente, de vocês. A experiência de fé que vocês fazem, por exemplo, agora, quando nós estamos aqui rezando, escutando a palavra de Deus, é uma experiência de fé. Essa experiência, a gente não deve terminar essa experiência quando eu terminar a live e você depois clicar, não é, colocando like na live que você viu, não acabou tudo aí, não. Não, é que essa experiência de escuta da palavra de Deus deve continuar na sua vida. E na hora que a dificuldade chegar, você tem que voltar com o seu coração a esse lugar onde você se encontrou com Deus. Mesmo que a sua fé seja pequenininha, você tem essa graça de poder levar isso com você. Olha o que o padre diz na hora da missa, né? Sobre o altar, que é uma espécie do monte de Deus para nós, onde se celebra o mistério da Eucaristia, o padre diz, mistério da fé. Pois bem, aquela missa não se encerra ali dentro da igreja. Você leva pela fé que você tem no seu coração o mistério da fé para o seu cotidiano, para a sua existência, para a sua experiência como médico, como enfermeira, como personal trainer, como professor, como policial, como agente público, como quem cuida da limpeza pública, como quem é padre, quem é freira, como seminarista, como estudante na universidade, na escola do ensino médio, onde você estiver, como desempregada, como desempregado, essa experiência você leva com você. Esse Deus que não abandona você e está dizendo, você é meu filho amado, escuta o que é que Jesus tem para dizer para você. Hoje a primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio, Deus diz justamente isso ao povo de Israel. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com tudo que trarás gravado no teu coração estas palavras que eu hoje te ordeno. Ou seja, esse amor de Deus deve ficar gravado em nosso coração. A experiência que a gente faz de orar, de se encontrar com o Senhor, deve a gente levar para a vida. O Salmo 17, que a liturgia coloca hoje, não é? 17, 18, diz assim, eu vos amo, Senhor, sois a minha força. Então essa experiência de ser amada e amado por Deus, é que se a gente tiver fé pequenininha como um grão de mostarda, a gente vai levar essa experiência no dia a dia da gente. E essa experiência transforma o coração da gente. Mas olha só, Jesus fala desse grãozinho de mostarda. A gente sabe que o grão de mostarda é um grão pequenininho. Jesus já comparou o reino de Deus como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. E quando ela cai no chão, ela se transforma e fica grande. Lá na Galileia, a terra de Jesus, essas mostardas davam chegar a 3 metros de altura. E as aves faziam um ninho lá embaixo. Ou seja, se você tiver uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, as pessoas vão poder se abrigar em você. Os discípulos de Jesus, esse pai de família que chegou aí hoje, eles foram se abrigar, foram buscar abrigo nos discípulos de Jesus, né? Como diz o salmista, né? O passarinho encontrou agasalho para os seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Se a gente faz a experiência de Deus, é certo que as pessoas vêm se abrigar também no coração da gente, vêm procurar um repouso perto da gente, vêm procurar paz perto da gente, vem procurar fazer elas também uma experiência do Senhor ali na tua vida, no teu coração.
Então, veja só, não é? A gente ficar pedindo oração uns pelos outros, isso é bonito, não é? Então, lembrar que cada um de nós pode ser esse lugar onde o irmão e a irmã pode chegar e bater a porta, pode pedir, reza por mim, intercede por mim. E nós todos dizemos como esse pai de família: Senhor, tem de piedade, Senhor, olha para nós, olha para essa nossa necessidade. Aí esse grãozinho de semente, essa sementezinha pequenininha como um grão de mostarda, a gente precisa também ter a paciência, porque ela se transforma numa grande árvore quando ela cai na terra. Quando ela cai na terra, ela é transformada. Você lembra que a gente leu no Evangelho de Marcos alguns dias atrás, num domingo, Jesus falando desse reino de Deus, que era como uma semente dessa menor da mostarda, que é a menor das hortaliças, que um homem joga na sua terra. E o que é que acontece? Ele joga a semente na terra e vai dormir, e a semente cresce. Minha irmã, meu irmão, como a gente muitas vezes é apressado. A gente quer que a semente imediatamente cresça. Pai de família às vezes tem essa tentação, né, de querer que a semente cresça logo. Professor muitas vezes tem essa coisa de querer logo ver. Aliás, como sociedade, a gente quer logo ver os resultados. Uma empresa, a gente quer ver os resultados imediatos, mas não. Essa semente que é pequenina, ela pode crescer muito, mas precisa de tempo para que ela cresça. Então você também não tenha desespero com a sua fé se ela se manifesta pequenina. É interessante que a gente pense aquilo que diz o apóstolo Paulo: um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Não somos nós que trabalhamos para o crescimento da semente. O nosso trabalho é de jogar a semente, de regar a semente. Quem trabalha para o crescimento da semente é Deus. E aí a gente tem que ter paciência para não fazer como é aquele agricultor. Contam que na China tinha um agricultor que ele fez uma plantação. E todo dia ele ia lá, olhava e não estava mais aguentando daquela semente crescendo tão devagar. Aí um dia ele chegou na roça e viu que a sementezinha já estava com a hastezinha pequenininha. Aí ele pegou uma, cavou assim um bocadinho e ele via que tinha muito mais haste para baixo da terra. Vocês sabem que uma planta, ela perde muito tempo. Por exemplo, o bambu, diz que ele leva acho que 3, 4 anos, né? Só crescendo as raízes. Ninguém vê fora da terra o que é que está acontecendo. As raízes vão descendo, vão se aprofundando. Só depois que as raízes estão indo bem longe é que o caule começa a despontar e começa a subir. Pois bem, esse homem impaciente, querendo ver o caule crescendo, como ele viu que tinha muito caule para baixo, ele fez: não, essa planta é muito preguiçosa. E foi lá, começou a puxar a plantinha para cima. E aí quando ele olhou: agora aqui tá funcionando bem. Eram 3 centímetros, agora já tem 10 centímetros fora. Pegou a roça inteira e foi puxando. Aí no final ele olhou: agora sim, pelo menos aí tudo já está crescendo. Aqui com uns 3 meses ela já vai estar quase dando sombra, aí desse jeito. E aí ele ficou contente, voltou para casa. Será que tem uma pessoa tão tola para fazer uma coisa dessa na vida? Mas a gente às vezes faz, não é isso? Aí ele foi, chamou os amigos e disse: olha gente, vem ver o que eu fiz, minhas plantas cresceram, eu ajudei minhas plantas a crescerem. Como isso? Eu saí puxando assim, deu uns sacalavões e as plantas todas cresceram. E aí os amigos foram lá de tarde olhar a roça, porque ele já tinha chegado o fim da tarde quase. Eles foram correndo lá ver a roça do homem, e quando chegaram lá, as plantas estavam todas secas, murchas. Ele destruiu a roça com a pressa dele, achando que estava fazendo a roça crescer na medida que ele estava puxando as plantinhas. Pois bem, a semente da fé pode ser pequenininha. Jesus tem paciência e está dizendo isso para nós. Mesmo que ela seja pequenininha, ela pode produzir muito. Pode até levar a sua experiência que você faz a cada dia de fé de um lado para o outro. Portanto, minha amiga, meu amigo, peçamos ao Senhor essa graça de ter paciência com a semente para que ela possa crescer o suficiente. Deixa eu ver se alguém aqui me lembrou para eu falar da questão da geração. Ninguém, não é? Tá bom. Eu estava mostrando aqui que Jesus disse assim: geração incrédula, até quando eu ficarei com você? E aí tem uma coisa bonita que Nossa Senhora, no cântico dela, ela vai dizer assim: todas as gerações, não é? Toda a história, todos os filhos, todos aqueles que nascerão vão me chamar de bendita. Ou seja, Maria é aquela que nós proclamamos bendita, e proclamamos Maria bendita por quê? Porque ela não foi incrédula, porque Isabel diz: bem-aventurada aquela que acreditou. Então hoje queremos pedir a Maria que ela interceda por nós, pela nossa fé, mesmo pequenina como é, para que a nossa fé possa produzir frutos e possa crescer com muita paciência da nossa parte.
O Senhor esteja sobre ti, minha amiga, meu amigo, para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. E hoje quero fazer chegar um abraço àquelas pessoas que começaram a nos seguir no dia de ontem, meu padre Paulo Mascarenhas, que foi um colega contemporâneo e ao mesmo tempo aluno, não é? Lá no Seminário de Teologia, no Instituto de Teologia de Ilhéus, o padre Paulo Mascarenhas, né? Foi nosso aluno de latim na época que lá eu estava como seminarista. E um abraço para Roseli Conceição, para Edis Pereira. Edis também foi colega aqui dessa época do padre Paulo, né? Mascarenhas, para Luísa Silva e para Lígia Silva. Um abraço para vocês que começaram a seguir, bênçãos sobre a vida de vocês. E aqui eu quero abraçar as pessoas que estão participando dessa live: Lima Costa, Anne Cunha, Lio Feliz, Maria Belarmina, Bia Cláudia, bom dia. Moringa Júnior, Deus te abençoe, Moringa. Ivone Souza, Deus te abençoe, bom dia. Everilda Menezes, aqui também um abraço. Ana Maria Barreto, Cássia Matos, Mari Caldas, Gilca Melo, que nos pediu aqui orações por si e também pelos seus. Dilma Caldeira, Deus te dê consolo, né, Dilma? A nossa Cida faleceu, eu sei que você tem aí vivido também esse momento como um momento de Deus. Dá um abraço, a mãe dela, Dona Braulio, faz esse favor para mim, manda esse abraço, leva esse meu abraço. Falei, mandei uma mensagem por Hamilton, mas aproveita que você está aqui e leva também meu abraço para essa mãe, que teve essa dor de perder a sua filha. Dinéia Flores, um abraço para você, para a Anne Cunha, um abraço para os pais de Anne aí em São Miguel das Matas. Não sei como era bem o nome dos pais, mas os pais de Anne Cunha, um abraço para vocês. Um abraço para Isabel da Costa, minha comadre Isabel, para a minha afilhada também, não sei se está aí acompanhando, a Maria Johanna, para Manuel Roque. Um abraço também para Arthur de Melo, que agradece a Deus a graça da sua formatura. Parabéns, para o Arthur se formando hoje, para Maria Aline Sampaio, para a Adriana, e um abraço para Lélia Cerqueira, um abraço para Rosângela Jaqueline, que pede orações por Júlio, Amarildo, por Júlio e Amarildo, que estão hospitalizados, que o Senhor tenha misericórdia deles. Então um abraço aqui para a nossa querida Odaleia, que vai fazendo do seu serviço também uma ajuda para tantas pessoas. Um abraço para a Dayara, e quem mais aqui eu vou dizendo. Um abraço também para Moisés, aí em Vazedo, grande Moisés, Moisés foi nosso mestre de obra lá, quando tem qualquer coisa lá em casa, Moisés socorre, Moisés não atravessa as águas, mas ele vai subir as paredes, coisa boa. Um abraço para Moisés, para Irene, para a família inteira. Então, gente querida, um abraço para vocês, um bom dia, um dia cheio da bênção de Deus, e rezemos por todas essas pessoas que nos pediram aqui as suas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Intercede por nós, Maria Santíssima, para que nós não sejamos incrédulos, para que nós sejamos essa geração bendita que te proclama bem-aventurada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um feliz e abençoado final de semana, e boa Páscoa semanal. Amanhã a gente se encontra. Daí, salvando aqui essa transmissão, deixa o like, depois vai curtir lá também nos outros meios pelos quais nós vamos torná-la pública, aí pelo Facebook e também no nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus.